Olá, estamos iniciando mais um Perguntar Não Ofende pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e também todas as redes sociais. Um público estimado de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o militante de esquerda Isaac da CUT. Isaac, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Cícero. Cumprimentar a todos que assistem a TV Maceió, a TV Com, né, e me colocar à disposição do programa Perguntar Não Ofende. Parte da militância do PT, insatisfeita com a sua saída do partido, o acusa de traidor e vendido. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, é um equívoco fazer esse tipo de colocação. O meu legado e a minha história demonstra uma prática totalmente diferente. Eu tive várias oportunidades para trair, que não é o caminho, e para se vender, como algumas pessoas costumam levantar. Eu venho de uma cidade pequena, que tem de lideranças políticas expressivas nesse estado, e eu fui assediado por vários momentos, né? Mas sempre procurei manter com altivez todos os meus princípios no tocante aos temas políticos, sem nenhum momento, né, fazer com que aquilo que eu sempre defendi se transformasse em outro tipo de política. Portanto, essa afirmação de algumas pessoas que possa ter ocorrido, ela, além de não ser justa, ela é totalmente incorreta, né? A minha saída do PT, ela se deu também fruto dessa crise toda, do que se passou pelo partido, mas em particular das questões locais. O partido estreitou, né, e passou a ter definições que não acomodavam muito a situação nossa como dirigente, como representante da CUT. Uma das teses também é, às vezes, transformar a central no instrumento do partido. Então, partido é partido, governo é governo. Então havia esse interesse por parte do PT de transformar a CUT em um instrumento do partido? Sim, às vezes isso ocorre, de forma equivocada. Não por todos, mas por alguns dirigentes. A CUT não é um instrumento do partido, nem do PT, nem de nenhum partido. E no dia que for, ela perde o seu papel. Ela fere, ela afronta, ela fere de morte o seu estatuto. As entidades de classe, que seja a CUT e os sindicatos, elas têm que ter independência e autonomia. Os seus dirigentes, aquele que compõe a sua direção, pode ter cunho partidário, mas ele não pode trazer, né, os seus interesses partidários, né? Não pode trazer as disputas externas do partido para dentro das entidades. Por hipótese nenhuma, no momento de conflito, de greve, que seja com o patrão ou com os governos, você não pode misturar as bandeiras. Bandeiras da CUT com as bandeiras de um partido, mesmo que ela seja do partido de esquerda ou do partido mais à esquerda. Porque o PT deixou de ser um partido mais à esquerda. Passou a ser um partido que dialogou com tudo que não prestava nesse país, né? Fez acordo nos últimos 12 anos para se ganhar as eleições e se manter no poder, e hoje paga um preço caro para a sociedade. Como o senhor classificaria o PT hoje, então? Olha, o PT cometeu erros e precisava fazer autocrítica. O partido precisava fazer e precisa fazer, ainda está em tempo de fazer uma autocrítica, né? Principalmente nas alianças. Alianças nacionais que duplicou, de uma certa maneira, a política do Caixa 2. Né? A política do Caixa 2 é uma coisa existente nesse país há muito tempo. Né? Mas ela foi oxigenada nos últimos 10, nos últimos 15, nos últimos 20 anos. Né? E as alianças, além do programa que o partido sempre defendeu, que é da inclusão social, teve muitas coisas boas pelo governo do PT, e é inegável. Às vezes as pessoas querem fugir também desse debate, né? Porque esse debate coloca-se o PT na linha de disputa. Né? Tudo que colocar o PT na linha de disputa, muitas vezes é deixado de ser tratado da maneira que foi. Então a inclusão social nos últimos 12 anos não foi vista em momento nenhum nesse país. Para os mais pobres e para a classe média, isso é inegável. Agora, se a gente for tratar o outro campo da política, que foi as alianças com a direita brasileira, aí você verificar que o PT cometeu erros irreparáveis, possíveis de ser revisto nessa geração. Quais, por exemplo? As alianças provocou todo esse emaranhado de dificuldades para o partido,
Pessoas influentes e pessoas que tinham um papel fundamental no PT, hoje estão presas, acusadas de corrupção, né? Pessoas, lideranças que a gente sempre respeitou, respeita, gosta, né? Eu tenho amigos que estão passando essa situação, né? O Vacário, por exemplo, é bancário que nem eu, funcionário do Banespa, aposentado, está pagando um preço caro. Era o tesoureiro do partido, era ele que fazia os contatos, era ele que trabalhava com arrecadação, uma arrecadação que tinha não só no PT, em todos os partidos. Olha, eu tenho dito que às vezes se o Vacário para estar preso, tinha que estar preso todos os tesoureiros de todos os partidos políticos. Porque todos trabalharam com Caixa 2. A prática era a mesma? Sim, pode ter sido com um vale de combustível, mas foi Caixa 2. Ou pode ter sido com a mala de dinheiro, é Caixa 2. Então todos eles trabalharam sem exceção. Do menor valor, aqueles que são considerados absurdos pela sociedade, né? E a direita praticou muito mais, e praticou em nome do PT. Porque o PT deu essa abertura para que os caras fizessem isso. Como é que você nomeia o vice-presidente da Caixa, um cara que já tinha sido acusado e condenado em outros processos? No início do governo Lula, para se nomear um dirigente, para se nomear uma pessoa para um cargo público, tinha um checklist. E se aquela pessoa tivesse algum impedimento, algum processo, muitas vezes era vetado. Depois a política ultrapassou essas barreiras e a gente passou a nomear pessoas comprometidas, né, com processo de corrupção. Então, e já na sua opinião, o PT esqueceu as suas origens ideológicas? Em parte, sim. O PT trabalhou o programa social de inclusão, muitas coisas consideradas extraordinárias que o governo atual vem cortando, né? Se você trabalhar saúde, educação, moradia, né? Tudo isso, né? O combate à pobreza, à fome, à miséria, né? É incomparável. Mas deixou de fazer o dever de casa e deixou de seguir a linha ideológica que a esquerda e o partido sempre defendeu. Se a gente verificar tudo que tem no nosso estatuto, a gente teve aí uns 10 anos que os caminhos foram totalmente contrários. Isso fez com que várias lideranças, militâncias deixassem o partido, né? A minha questão ideológica eu continuo na mesma linha ideológica. A minha saída do PT não foi por causa desse problema, porque nós enfrentamos ele. Tem companheiro do PT valoroso que está enfrentando essa questão, inclusive disputando a mudança do partido por dentro, né? Isso é muito bom, porque tem militantes, tem lideranças. Qual o principal motivo, Isaac, da sua saída do PT? Olha, a minha saída do partido se deu por uma questão local. Eu fui candidato a vereador por 2 oportunidades. Eu só tenho a agradecer, porque eu fui muito bem votado. Eu disse hoje de manhã, se não se comprasse voto em Maceió, eu já tinha sido vereador por 2 mandatos, né? Mas eu não tive do PT, de figuras importantes do PT, a solidariedade e o apoio, né, que eu sempre dei quando aquelas pessoas de mim precisou. Quais figuras, né? Por exemplo? Todas elas, principalmente as que já tiveram mandatos. O deputado federal Paulão, por exemplo? Também. Eu tenho um apreço pelo deputado Paulão, gosto muito dele, mas no tocante à contrapartida, no momento que eu mais precisei, essa contrapartida não foi dada. Não é a contrapartida dos recursos, do apoio financeiro, não. O senhor se sentiu desprestigiado? A contrapartida era do apoio político, né? Na eleição de 2012, né? Foi estimulado outras candidaturas que militavam no meu campo para que pudesse também ser candidato. Aconteceu agora também em 2016. Em 2016 eu como presidente do PT municipal, eu fui procurado pelo PV, fui procurado pelo PPL para fazer uma aliança com os 2 partidos políticos, com o PT. E na hora que eu fui consultado, eu disse, olha, só existe uma condição de nós fazermos essa aliança na linha proporcional, nas eleições proporcionais de vereador de Maceió. Se vocês coligarem e apoiarem o Paulão para prefeito. Essa era a condição. E os 2 partidos toparam fazer a discussão. Não tem problema. Nós fazemos a composição com PT, PL e PV e apoiamos o Paulão para prefeito. Fiz esse debate internamente por 2 oportunidades na executiva municipal. Levei o vereador Silviana para fazer uma conversa no gabinete do Paulão. Deixamos a coisa lá quase 100% acordada para que esse desenho fosse formulado. Depois um grupo interno do PT, uma corrente interna, discordou dessa aliança, né?
defendendo que o PT sairia sozinho, que era para defender o legado do partido naquele momento de crise, até uma tese justa, né, e mais confortável, na verdade, mas imprimia para cada um de nós a derrota. O partido isolado, sozinho, não fazia coeficiente eleitoral, por hipótese nenhuma, né? Mas mesmo assim eu defendi que a primeira proposição do partido fosse a defesa do legado. Mas para defender o legado, nós tínhamos que lançar candidaturas de um partido que possibilitasse atingir o coeficiente. E aí eu citei vários nomes, Cícero, que tem referências. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos escolher os 21 melhores nomes do PT para que a gente possa apresentar uma chapa robusta com condição de fazer coeficiente e fazer uma cadeira. Não se devendo o legado sem ter mandato, sem ter espaço de poder, sem estar representando a sociedade. E aí, na época, eu lembrei de vários companheiros valorosos, o companheiro Tomás Beltrão, Lenilda, Edilberto Cianelli, Marcelo Nascimento, Ricardo Barbosa, eu citei a Amélia Fernandes, os humanitários. Eu fiz uma lista de 21 nomes que a gente não podia ter voto, mas conhecido na sociedade, respeitado na sociedade, nós éramos e somos, né? Citei esses 21 nomes e marcamos uma reunião para a semana seguinte. Foi aí onde se deu a minha saída do PT. O que é que fez o gabinete do Paulão? Esvaziou a reunião. Para que ela não acontecesse. Sabia que eu não disse isso aí de nenhum canto, né? Pela primeira vez? Pela primeira vez. Você me perguntou, perguntar não ofende, eu tenho que responder o que aconteceu. Responder também não ofende. Sim, a reunião era no Marcel Marotel. Ela aconteceu a primeira, no dia 11 de março, se eu não me engano. A outra parece era para o dia 23, eu posso estar errado só nessa data. 2 cafés da manhã para 23 pré-candidatos. Todos com visibilidade na sociedade. Todos. Tivemos a primeira, quando delegamos, como definimos que a regra para defender o legado era que todos se colocassem à disposição do partido. Quando foi na outra semana, né, a esvaziar o quórum da reunião. Por quê? Intencionalmente. Não, porque dos 23, quem disputava a primeira vaga era eu. E provavelmente o doutor Welton Roberto. E as urnas mostrou isso. O Welton Roberto, eu tive um pouco mais de voto do que o Welton, mas o Welton, pela primeira vez que disputou, foi muito bem votado, né? Então, elegia-se, formar um grupo para eleger o Isaac, né? Um companheiro que tem disciplina política, mas não se enquadra naquilo que ele não concorda. Era esse o perfil de vereador representante na Câmara que a maioria do PT queria. Então, esvaziar a reunião, né? E eu, inclusive, liguei para o deputado Paulão, recebi uma ligação no sábado do Ricardo Barbosa, dizendo que a reunião poderia estar prejudicada, que o Paulão tinha chamado uma reunião do diretório estadual. Eu discordei, porque a reunião do diretório era às 10, a nossa era às 8, era um café da manhã, mas no domingo eu recebi uma reunião, uma ligação do deputado Paulão, também fazendo esse tipo de comentário, da reunião estar prejudicada em função da outra, porque tinha uns informes nacionais para ser dado. E eu discordei com ele, disse que tinha marcado para as 8, se ninguém fosse eu ia preparar as quentinhas de café da manhã no hotel e ia mandar para o diretório estadual, porque a Bíblia, a igreja coloca que não se pode colocar comida fora, né? E aí não compareceu, infelizmente, só compareceu o Paulão e o Ricardo Barbosa. Nessa oportunidade eu tive a oportunidade de dizer todas as verdades que eu queria dizer e não tinha dito, né? E depois eles foram para a sede do partido e fizeram a reunião do estadual. E daí para frente eu tomei a decisão de buscar uma composição partidária que me garantisse a possibilidade de ser vereador de Maceió por uma vez, né? E aí fui para o PV, a convite do Silvio. Tudo ocorreu como a gente tinha pensado, a coligação fazia 2 ou 3, com a saída do PL só fizemos 2. Eu disputei a segunda vaga até a véspera da eleição. Fui surpreendido no dia, mas é assim mesmo, desejo boa sorte ao companheiro que se elegeu, mas foi uma tentativa que eu tenho um sonho acreditável e sei que posso contribuir com a minha cidade. Ser vereador de Maceió, não tem outro projeto de vida no campo político, né? Mas ser vereador de Maceió era uma vontade que surgiu desde o dia que eu vim morar nessa cidade. Eu sou natural de Limoeiro de Anadia, mas abracei Maceió como minha terra natal. Vou falar em PV. Comenta-se que o senhor teria servido de escada eleitoral para um vereador do PV e que inclusive tinha recebido para isso. O que o senhor tem a falar sobre essa questão? Não é verdade, isso nunca ocorreu. O Silvio se elegia em qualquer partido e as urnas mostraram isso. O Silvio teve mais de 6 mil votos. Mais de 6. Ele não precisava
buscar essa aliança. Se o Silvio quisesse, tinha feito uma aliança com o PMDB, tinha tido muito mais condições financeiras para a sua campanha, porque ele tinha mandato, tinha voto, né, apoiava o candidato do governo, né, tinha tido muito mais condições financeiras de que ele provocar, formar um grupo de pré-candidatos, né, e ser o porta-voz desses candidatos, junto a todos os poderes. Minha discussão de toda a campanha foi diretamente com o companheiro Silvio. Ele honrou todos os compromissos, não só comigo, mas todos que assumiu. O partido honrou no material gráfico, no que pôde ser ajudado, que foi prestado conta, né? Mas nada além disso. Né? E eu fui para uma composição que eu tinha clareza absoluta que disputava o mandato. Ou a primeira vaga com certeza era do Silvio, a gente sabia disso, eu sabia disso, o Mário Guedes sabia disso, o Valmir do Galeto São Luís sabia disso, o companheiro que se elegeu, vereador de Maceió, que veio de outra coligação, não era do PV, também sabia disso, que nós tínhamos uma disputa por igual, e que entre 3 a 4 mil votos seria vereador de Maceió. O Silvio fez esses cálculos, eu gosto de número, acompanhei tudo isso, eu sabia que ganharia as eleições com a mesma votação que eu estive em 2012. Não repeti os 3.600 e poucos votos que eu estive em 2012, tive um pouco menos, né? E fui superado pelo companheiro que foi eleito vereador de Maceió, do qual desejo a ele muito sucesso. Como o senhor vê a atuação do Sindicato dos Bancários e outras entidades filiadas à CUT aqui no estado de Alagoas? Olha, eu sou bancário e eu não me digo suspeito de falar de bem dos bancários, porque eu considero o Sindicato dos Bancários de Alagoas e do Brasil como uma das mais belas experiências de organização de entidade sindical do mundo. Olha, nós somos a única categoria no país que tem acordo coletivo nacional. O que vale para um bancário do Banco do Brasil, do Bradesco, da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste, em Dois Riachos, em Maravilha, em Feliz Deserto, em Coité do Noia, vale para um bancário da Avenida Paulista. O salário é o mesmo. O ticket alimentação é o mesmo. O plano de saúde é o mesmo. Tudo que couber para um bancário da maior capital desse país cabe para um bancário da menor cidade. A participação nos lucros e resultados, mesmo que a agência Dois Riachos dê prejuízo e a agência da Avenida Paulista dê lucro, o rateio é por igual para o bancário da Paulista, para o bancário de Dois Riachos, Coité do Noia, e qualquer cidade do interior de Alagoas ou do Brasil. Portanto, nós temos uma convenção coletiva que garante piso nacional e direitos iguais. Né? E a gente tem, ao longo da nossa história, conquistado o reajuste que tem ganho real. Todos acima da inflação. Todos. Nós fizemos um acordo num momento de crise, né, para 2 anos, a database foi negociada para 2 anos, e essa database, na soma dos 2 momentos, aponta um ganho real. É verdade que é muito aquém daquilo que o bancário merece. A gente trabalha por um sistema financeiro que é mais quem explora a sociedade, é quem mais ganha dinheiro. Portanto, ainda é muito aquém o piso nacional para o papel que tem um bancário, que seja da Caixa, que seja do banco privado. O senhor destacaria uma outra entidade filiada à CUT aqui no estado de Alagoas? Sim, rapaz, nós temos exemplos extraordinários no estado de Alagoas. Sindicato dos Urbanitários de Alagoas, que representa os trabalhadores da Casal, da CEAL, e representa nos municípios os SAIs. Né? O SINTEAL, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Os rodoviários, que recentemente, nos últimos 10, 15 anos... Permita-me, Isaac, eu vejo muitas críticas em relação à atuação do SINTEAL. Você vê de forma diferente? Você destaca a atuação desse sindicato? Destaco. As críticas do SINTEAL são pontuais. É uma entidade muito grande para cobrir 102 municípios, né? Representa os servidores públicos, não é fácil você dialogar com o governo, que seja o governo estadual, que seja os governos municipais. Imagine você ter negociação com 102 prefeitos, né? 102. Não é fácil. Muitas vezes, Cícero, é mais difícil, e você foi gestor público, né? E nós tivemos uma boa relação na cidade de Campo Alegre, né? Eu quero dizer que na época do prefeito Maurício foi onde nós mais avançamos. Campo Alegre passou a ter um dos melhores salários do professor do estado de Alagoas. Do estado de Alagoas naquela época.
Eu não tenho acompanhado recentemente Campo Alegre. Mas veja bem, imagine você lidar com 102 prefeitos de município, né? E muitas vezes é mais difícil lidar hoje com o prefeito do município para dialogar e conquistar do que com o usineiro quando as usinas não estão falidas no estado de Alagoas. Hoje, no momento de crise, você tem muita dificuldade porque tudo judicializou quando trata da indústria da cana. Mas a dificuldade que muitas vezes a gente tem de dialogar com o gestor sem fazer uma greve, quer dizer, dialogar para que ele garanta no mínimo a reposição do IPCA, está acontecendo em Maceió, né? Precisamos fazer greve, impedir o direito muitas vezes da pessoa ir e vir, que é muito ruim essa prática, e além do mais, deixar os serviços públicos da saúde e educação, principalmente a saúde, mais carentes do que já são. Porque uma pessoa que para na saúde faz falta. Nós precisamos de mais gente, você tira 30%, você deixa 30%, muitas vezes inviabiliza o posto de saúde, e se for na emergência, Ave Maria, Deus nos acuda. Mas isso é provocado por quê? Porque o gestor não tem a mínima sensibilidade de negociar, de conversar. Poderíamos citar como exemplo a cidade de Arapiraca, que recentemente vivenciou uma grande greve dos professores? Sim, Arapiraca tem 2 momentos em Arapiraca. E precisa fazer uma leitura assim, muito equilibrada. Teve um momento anterior da prefeita Célia Rocha, que gozava de uma simpatia junto aos servidores, mas que em nenhum momento assim, deixou muito também a desejar na prática. Mas ela tem um poder muito forte, né, de convencimento. E muitas vezes ela não dava nada e as pessoas sorriam, né? Célia tem esse dom, né? Célia tem um dom muito grande de conquistar a simpatia das pessoas, né? Mas a gente há de convir que o segundo mandato da Célia foi muito ruim. Foi ruim na gestão, foi ruim para o servidor. Eu não estou aqui fazendo uma defesa de Rogério. O Rogério pegou a casa com muita dificuldade. E a Célia tinha gasto 100 milhões de precatório. Olha, se a Célia não tivesse tirado dos 134 milhões de precatório 100 milhões para pagar o 13º e a folha de dezembro, o Rogério tinha pego Arapiraca numa situação desastrosa no tocante a pessoal. Ia ter muito problema. Quando iniciou-se o mês, nós tivemos uma pauta com ele. E o Rogério assumiu o compromisso de pagar a folha dia 30 de cada mês. E está pagando, né? Aí tivemos dificuldade de que ele desse o reajuste. Aí teve greve da saúde, principalmente na saúde. Depois veio da educação, né? Mas nós conseguimos superar esse primeiro momento. Reposição foi abaixo do que a inflação determinou, né? Determinava dos índices, mas a gente conseguiu caminhar, né? Mas ainda existe muita coisa a ser feita. Eu acredito que seja possível. Pelo menos nós estamos lidando, e não é diferente da Célia, com o governo do Campo Democrático Popular. Ele nos respeita, né? E ele tem não atendido às reivindicações, mas não tem se negado, né, a buscar a solução. Agora, a situação de Arapiraca é difícil, como é de vários municípios alagoanos. Eu queria um dia fazer um debate, uma discussão, e eu provoco a AMA para isso, só sobre previdência própria. Todas elas maltratadas, todas elas sucateadas, todas elas falidas, e o responsável principal disso são os gestores. Nós não sabemos, e eu sei o que vai acontecer daqui a 5, 6 anos com o regime próprio de previdência. Não vai pagar a folha de aposentado. O que aconteceu no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem como tomar empréstimo, tem o pré-sal, e como é que uma cidade pequena de Alagoas vai tomar empréstimo para pagar a folha de aposentado? Os aposentados, Cícero, vão ficar sem receber. Cada servidor público aposentado no regime próprio, de Maceió a Arapiraca, de Maragogi a Alga Branca, de Porto Real do Colégio à colônia de Leopoldina, do extremo a outro do estado, onde tiver regime próprio, não paga folha mais nos próximos 5 anos. O professor que tem um salário acima do salário mínimo, que tem um piso nacional, que tem carreira, ele vai requerer não vai requerer sua aposentadoria, porque os IPREVs, os fundos de previdência local, não vai ter grana para pagar. Ele vai preferir ficar com 25 anos, com 30 anos, com 35 na sala de aula, porque ali ele sabe que tem recursos garantidos do Fundeb 60 e que ele receberá o seu salário dentro do mês. Então, um problema gravíssimo a questão de previdência própria. E eu tenho me disponibilizado com o gestor no sentido de ajudar. Me coloco à disposição da AMA para a gente fazer esse debate aberto e encontrar a solução. Estão cometendo um crime com a previdência própria.
Imagine, estão aplicando, as que têm recursos, estão aplicando no Banco do Brasil na Caixa 4,5%. Estão aplicando recurso em poupança. E aí você dá um reajuste de seta ao servidor, estendido aos aposentados, e os recursos que ali que devem ser tratados de melhor maneira possível, está sendo investido a 4,5%. Então não tem caixa que se sustente. Vamos para uma pergunta direto da redação, Isaac. Isaac, você como ex-militante do Partido dos Trabalhadores irá apoiar a reeleição em 2018 do deputado federal Paulão? Não, eu já votei no Paulão por mais de uma oportunidade. Sempre tive por ele, tenho muito respeito, mas nós teremos com certeza, eu estou discutindo ir para um partido mais à esquerda e nós poderemos estar discutindo outras candidaturas para deputado federal que não seja a do deputado Paulão. Mais uma pergunta direto da redação. Meu nome é Wellington Senna, sou diretor do Jornal Notícia. Isaac Jackson, todos os senadores de Alagoas estão envolvidos na Operação Lava Jato. Em 2018, Renan Calheiros e Benedito de Lira pretendem continuar no poder. O senhor, como liderança sindical, votaria em algum deles? Por quê? Olha, não votaria. Tem muita gente falando em combate à corrupção, e tudo isso que está ocorrendo no Brasil, que é triste e é desgastante para todo mundo, né? Mas não adianta a gente reclamar, a gente fazer manifestações, a gente pegar uma bandeira ou vestir uma camisa que seja vermelha ou amarela e ir para a rua, e quando chegar no momento da eleição, não fazer uma reflexão, não fazer uma discussão sobre a candidatura e sobre o candidato. Quem é que ele representa, o que é que ele faz, né? Qual é o seu histórico. Então, você ir para a rua e depois renovar o mandato dos senadores de Alagoas, aí eu falo dos três, né? O próprio Renan, o Colo e o Bill, agora nesse caso o Benedito e o Renan, que disputa mandatos, que tem mandatos e disputa a sua reeleição, né? Você cometer esse erro é um equívoco. Então, renovar o mandato de senadores com mais de 20 anos, né? Não é uma coisa, né, contraditório para o que está acontecendo na política, e é muito contraditório para o que se está dizendo nas ruas. Agora eu fico triste que quando você vai para o Instituto de Pesquisa, todos eles é quem disputa a eleição. As pesquisas já estão mostrando que você se reelege em Alagoas. Renan e Bill, Renan, Hotel e vice-versa. Entre esses três, você terá 2 senadores, né? E colado, né, nos 3, vem a figura do Max Beltrão, né, que está no governo Temer voltando contra todas as políticas de interesse da classe trabalhadora. Vai votar a reforma da Previdência, votou a reforma trabalhista, votou as 2 absolvições do governo Temer, e se vai para a pesquisa, ele está bem. E é o eleitor que reclama no Zap, que reclama nas redes sociais, que reclama nas feiras, nos mercadinhos, né? Esse mesmo eleitor que reclama, quando é pesquisado, ele escolhe entre os senadores postos até o dia de hoje quem é o seu melhor candidato. E o pior, estão escolhendo os 2 votos. Ele vota primeiro no menos ruim e depois daquele que não serve para nada. As pesquisas dos institutos, e eu acredito muito em pesquisa, as pesquisas são fundamentais e elas demonstram nas urnas tudo aquilo que eles coletaram, ouvindo um grupo de pessoas da sociedade. Então, é isso que está acontecendo. Eu fico, às vezes, indignado, triste. Eu fiz essa fala essa semana numa manifestação que houve. Não adianta a gente vir para a prova da Previdência, fechar o prédio, fazer a denúncia sobre o desmonte da Previdência, que prejudica milhares de trabalhadores, principalmente os trabalhadores do campo. Tinha muita gente do campo na manifestação. Agricultores familiares sem terra e agricultores familiares do movimento sem terra, mas que tem sua terra e produz, e os trabalhadores representados pela FETAG. Que adianta a gente ter feito tudo aquilo se a pesquisa no interior do Estado denota que esses senadores que estão votando contra os trabalhadores, né, nas principais reformas apontadas pelo governo Temer, que todas elas retiram direito, né, eles nas pesquisas apontam-se como os principais detentores do mandato futuro a partir das eleições de 2018. Isaac, eu vou fazer uma pergunta e gostaria que você respondesse após o nosso intervalo. Como líder sindical, como o senhor avalia o reajuste de 0% do prefeito Rui Palmeira para os servidores do município?
A gente volta daqui a pouco. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida? Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de organização da CUT em Alagoas, Isaac Jackson. Isaac, deixamos uma pergunta no ar e gostaria que você respondesse. Como líder sindical, como você avalia o reajuste de 0% proposto pelo prefeito Rui Palmeira para os servidores? Olha, antes de tratar especificamente no zero que o Rui ofertou, né, o histórico de Maceió no tocante aos servidores públicos, ele é muito interessante. Primeiro, nós temos que reconhecer, nós temos o melhor plano de cargos e carreiras, talvez do Brasil, no município de Maceió. E isso foi um presente, não foi um presente, foi uma conquista dos trabalhadores na gestão ainda da prefeita Cátia Borba. Eu digo a Cátia que ela fez uma coisa boa, tá ruim. Ela deu o plano, ela formulou um plano de cargo e carreira que valoriza de fato o servidor. Ela fez o plano, e a coisa ruim que ela... E qual foi o ruim que eu fiz? Você nunca pagou. Né? Mas ela elaborou o plano e nós conseguimos aprovar na Câmara. Veio o segundo momento, o governo Cícero Almeida. O Cícero tinha um coração grande e tinha muito medo de greve. Ele tinha medo da gente. E aí nós conseguimos alinhar todo o período que a Cátia não tinha pago, tanto na progressão como titulação, e durante os 8 anos conseguimos repor pelo menos o IPCA. Mas sempre a gente conquistou acima da inflação no governo Cícero Almeida, por pressão. E aí tinha 2 características do Cícero. Coração grande, ele conseguia ceder e tinha medo de greve. Ele não podia ver greve que ele corria para a raia, esculhambava com todo mundo e ficava pior. Ele terminou o mandato atualizando a tabela de plano de carga carreira no tocante a progressões e titulações, ficou totalmente alinhada. E o reajuste sempre acima da inflação. Nós não podemos negar isso. Teve greve, teve manifestação, teve ocupação de prédios públicos, mas uma coisa assim tão rápida que ela não teve muita conotação, né? Não prejudicou a sociedade como um todo. Aí se iniciou-se a era Rui, o primeiro mandato. Os primeiros 2 anos, né, o Rui começou a ver as coisas talvez como o Cícero via, né? Aí não tem o coração grande. O Rui tem um perfil diferente, ele é frio e parece que o coração não bate. Né? Mas ele tinha medo da gente. Aí ele fez o primeiro ano. O Cícero tinha um coração grande e tinha medo. Tinha medo. O Rui tem um coração pequeno. O coração dele não bate. É muito frio. Ele é muito, sim, não digo cauteloso. Ele não decide. Né? E aí, mas ele tinha medo. Né? O senhor quer dizer que decidem por ele, é isso? Em parte. Então, que ele tem momentos de decidir e não toma decisão. Mas ele tinha medo da organização, era muito forte. E nós não vivemos a conjuntura que a gente viveu depois do impedimento da presidente, dessa crise política, moral. Né? Nós estávamos com mais condições de fazer o debate e fazer a disputa na sociedade. Então, o primeiro mandato do Rui, o primeiro ano, o segundo até o terceiro, a gente conseguiu manter o plano alinhado e ter um reajuste no mínimo do IPCA. Ele manteve uma lei que foi conquistada já no governo Cícero Almeida, que era no mínimo a reposição do IPCA. Né? Mas agora, aí no último ano de mandato, a coisa já não funcionou mais, ele já se trancou, já conseguimos um reajuste rebaixado, 4,5%, parcelado durante o ano.
isso já quebrou, né, a tabela, acumulou-se mais de 2.000 progressões e titulações lá na Secretaria de Gestão Pública, que ele não paga. E quando foi esse ano, o ano passado ele já tinha pedido para as negociações só iniciar depois do primeiro quadrimestre, porque tinha os dados econômicos mais apurados, a projeção do crescimento da receita, tudo isso a gente concordou, né? E aí, quando foi esse ano, ele fez o mesmo pedido e em abril apresentou zero, não foi agora, já desde abril, né? E na hora que a gente iniciou o processo de greve, ele conseguiu na justiça, que está rolando até hoje, uma decisão de ilegalidade da greve com multa diárias para o sindicato. Então nós tivemos que recuar, né, porque atendendo à decisão da justiça, e daí para cá a gente vem buscando, né, e já faz mais de 6 meses, buscando uma decisão da justiça que nos garanta o direito de greve, cumprindo tudo aquilo que a legislação determina, inclusive com os 50%, não é nem 30%. No serviço público a gente se dispõe a manter 50% de todos os serviços intactos, funcionando de forma correta. Mas mesmo assim ainda não foi julgado, a última reunião foi no dia 16 com o doutor Domingos, e está concluso para ele definir. O que é que nós queremos? Que o doutor Domingos diga aquilo que a Constituição nos garante, que a greve, atendendo todos os requisitos que a lei define, é legal. Havendo a greve legal, nós iremos fazer manifestação antes do final do ano e ela vai vir com muita força. O governo Rui não está acreditando nisso, mas ninguém engole reajuste zero, a não ser que seja sob pressão de uma decisão judicial, é o que está ocorrendo. Então, o senhor falou de 3 gestores nessa resposta, Isaac: Kátia, Cícero Almeida e Rui Palmeira. Qual deles é o pior gestor, na sua avaliação? Olha, é uma pergunta direcionada, não estou entrando no mapa de Maceió, nem nas ruas, nem nas praças, naquele que melhor fez, né? Nem na saúde, nem na educação. Mas se for levar as 3 gestões com relação aos servidores públicos municipais, nós temos 2 momentos importantes, né? O da Cátia foi a conquista do plano, mas como disse, ela fez o plano, mas ficou devendo, nunca pagou. E o do Cício, que alinhou a carreira. Os servidores públicos, ninguém pode negar, não. Os servidores públicos, grande maioria, votou no Cícero na última eleição. Ele tem muita simpatia, né, porque em tese foram bem tratados, né, como servidores públicos, né, no tocante ao seu plano de carreira e no tocante à reposição salarial. Teve várias contradições, vários momentos de impasse, mas assim, no tocante à database de cada trabalhador, se você pegar o legado dos últimos 8 anos, foi mais positivo. O Rui teve 2 momentos que considero interessantes, mas o segundo mandato é desastroso. A relação de trabalho mudou os secretários, né? Mudou parte da equipe de gestão que cuidava de folha. Se o coração do Rui não bate, os outros nem se mexem, né? O pessoal é muito frio, coloca números que não são verdadeiros. Eu desafio ao prefeito de Maceió e aqueles que cuidam de balanço, né, a fazer o debate de números com a gente. Olha, a Prefeitura de Maceió vai comprometer o ano de 2017. O índice de comprometimento com a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, será o menor dos últimos 8 anos. Será o menor. Vai ser o menor ano que o governo gasta com pessoal, com folha de pagamento. A receita cresceu em média de 9% e ele está dando reajuste zero. Se você pegar... A arrecadação no município, a receita, cresceu acima da inflação. Cresceu acima da inflação. Isso dados do governo, está lá no balanço. Você pega o balanço consolidado desse mês, porque eles trabalham muitas vezes com orçamento. Orçamento é uma peça virtual. Me passa o balanço consolidado do mês de setembro, consolidado e pago, que você vai verificar a receita dos últimos 12 meses e existe um crescimento superior. Então a gestão Rui Palmeira, o senhor está dizendo, maquia números. Faz a contabilidade criativa. O novo nome é esse, sim, né? Eu sempre trato, o pessoal chamou a Dilma de pedalada. No governo Rui, é a contabilidade criativa. Eles demonstram para o Poder Judiciário, quando eles vão para o debate na Justiça, que a crise afetou a receita e traz números que são contrários ao que está divulgado oficialmente. Hoje, Maceió gasta 40, vai finalizar o ano, o balanço de dezembro, com menos de 46%.
menos do índice prudencial. Não é o limite máximo. Ele pode gastar até 54%. Vai gastar abaixo de 46% e massacra o servidor. Em cima de uma decisão judicial amparado pelo TJ, né? Ele massacra o servidor com 0. Não justifica se aplicar 0. Primeiro, porque vai criar uma demanda jurídica muito grande. Os escritórios já estão, as bancas de escritórios estão doidas atrás dos servidores públicos. Porque existe uma lei municipal que diz, no mínimo, a reposição do IPCA. E existe a Constituição Federal que, nos seus artigos, são muito claras com relação à reposição da inflação no período da database. Então, nós vamos criar um volume de precatórios, de ações judiciais que vai criar muito mais embaraço para a justiça e muito mais demanda de que o governo parcelar. Sabia que a gente topava parcelar o IPCA de 2017? Em quantas vezes o prefeito Rui quer pagar o IPCA? Para zerar a database 2017. O servidor quer negociar. Ele quer fazer um acordo, para não ficar uma coisa que... Ele quer fazer um acordo, e eu disse isso a ele, disse na reunião aos secretários. Ele quer fazer um acordo da database 2017, 2018, nós estamos dispostos. 2018 é um ano eleitoral. Você vai para a rua fazer greve. Não tem como não misturar as bandeiras. Vai dizer que é política. E aí você está na rua, aparece na luta, numa guerra, aparece um vereador de oposição para dar uma opinião, você não vai largar o microfone para ele. Aí partidarizou. Então nós topamos, nós fizemos com o Cícero Almeida um acordo para 2 anos, que precedia o ano eleitoral. Todos os prefeitos que quiser fazer acordo no ano eleitoral, ou no ano de disputa, no ano de disputas políticas, para 2 anos, que seja o governo, ou que seja o governo estadual, que seja os municipais, a gente topa. Porque a gente evita, imagina, uma cidade pequena, onde só tem 2 partidos, 2 blocos políticos, uma greve de um lado contra o outro. Então é melhor um acordo de 2 anos. E nós propomos o governo Rui, sequer ele sinalizou. Ele vai empurrar 0 na garganta de cada um de nós, se o Tribujota não mudar essa decisão, certo? E existe um estudo, Cícero, e aí existem muitos comentários sobre isso, que é de modificar o plano de carreira. E aí quebra na disciplina. Para prejudicar o servidor. Sim, é com retirada de direitos. Nós temos progressões a cada 2 anos. E nós temos titulações para cada... Adicional de qualificação. Então, o plano de carreira hoje é um dos melhores do país. Mas já existe um estudo, comentários que já empresas contratadas estão fazendo todo esse levantamento. E como o governo tem muita força na Câmara de Vereadores, não tem oposição na Câmara. Você não consegue entrevistar um vereador que faça crítica ao governo municipal. Um vereador sequer. Um que faz a defesa do servidor público. Um que vai para a rua defender o camelô na hora que a guarda, o BOP foi tirar, a polícia foi tirar na marra. Nem para mediar. Porque se for mediar um conflito com aquele que quer trabalhar e precisa de renda, vai chocar com os interesses do prefeito e vai chocar com os espaços que os vereadores têm dentro do executivo. Insisto, Isaac, para finalizar, dos 3 prefeitos que nós citamos, qual você avaliaria como o pior? Olha, no dia de hoje, no tocante ao servidor, o Rui tem deixado a desejar. Eu não dizia que seja o pior, porque nós já tivemos piores, né, em relação ao passado. Não tão distante, né? Mas eu friso, eu acho que as conquistas no Cícero foram mais importantes, né? A manutenção do plano, nós nunca tivemos esse tipo de ameaça. Na Cátia, a conquista do documento, né? Mas foi uma prefeita que a gente dialogou, né, bastante. Olha, teve um momento que a gente puxou o cabelo dela, mesmo assim ela não ficou com raiva da gente, né? Mas o Rui tem se fechado muito. Eu busco aconselhar, eu sou um dirigente sindical que gosta de mediar conflito, que busca o entendimento sem abrir mão, nem da independência, nem da autonomia, nem aquilo que se deve ao trabalhador. Agora, reajuste 0, eu disse isso na audiência pública, na audiência no tribunal, nós não vamos engolir. E após a decisão da Justiça, que eu tenho clareza absoluta que o doutor Domingos vai garantir o direito essencial de greve e nós vamos garantir os serviços de saúde básicos para se prestar. Não vamos fazer greve em porta de emergências, de UPAs, não. Nós vamos fazer greve na Secretaria de Administração, na Secretaria da Fazenda. E agora ficou bom, viu, Marcelo? Concentraram tudo naquele prédio no Jaraguá, a gente trava tudo ali. Ali tem umas 10 ou 12 secretarias.
Em vez de prejudicar as pessoas no posto de saúde ou na escola, a gente vai travar tudo que está lá. Porque a gente vai mobilizar os servidores para que eles cruzem os braços. Se só aquele prédio parar, já compromete toda a gestão. Isaac, falamos da gestão Rui Palmeira. Governo Renan Filho, qual a sua avaliação? Olha, o governo Renan tem altos e baixos, né? Tem iniciativas que eu considero importantes. É uma contradição danada, né? Na relação aos servidores públicos, o segundo mandato do governo Tel foi melhor. Foi mais consistente. Nós tivemos também todas as reposições do IPCA. O governo Renan apontou crise em 2015, também deu reajuste zero. Agora, pagou 2 dívidas importantes, que eu considero importante. Tinha 2 do compromisso do TEL, que era para o exercício seguinte, que era com a Polícia Militar, 22%, ele repôs, e era com a Polícia Civil. Então, a área de segurança que melhorou bastante, você tem que considerar, tanto melhorou na gestão do Procurador-Geral de Justiça, que era secretário, e agora do Coronel Lima Júnior, né? Mas a segurança teve um incentivo importante. A Polícia Civil conseguiu o reajuste acima da inflação e conseguiu fazer o alinhamento da carreira de 4 letras para 8. Então foi extremamente importante no tocante à segurança. Educação, o Renan deixou a desejar no tocante à valorização do servidor e como deixou também na saúde. Então, no conjunto geral, com relação aos servidores, eu considero que as políticas do governo passado foram mais afirmativas. No tocante à gestão, o governo tem andado, no meu ver, de forma regular, né? Num ambiente de crise econômica, mas, assim, tem apontado resultados que a gente considera positivo, né? Não é o meu candidato para 2018. Quem é o candidato do senhor para 2018? Eu devo votar num companheiro que tenha a orientação, como disse, do campo mais à esquerda e, com certeza, se as coisas caminham do jeito que ela está, e devo votar numa candidatura apontada pelo PSOL. Nós temos um quadro chamado de 0 a 10. A gente apresenta uma imagem de uma situação, de uma personalidade, e pede que o entrevistado atribua uma nota de 0 a 10 e faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem. Eita, pai. Senador Renan Calheiros. Olha, como cidadão de Murici, eu acho que ele merece 10. Como senador alagoano, a média dele está abaixo de 5. Próxima imagem. Federação da Indústria do Estado de Alagoas. Eita, isso eu não sei para que veio. Temos muitas dificuldades de relação, principalmente porque a federação, como ela representa indústria, comércio, tudo, a gente tem muita dificuldade. Eu devia ter mais papel. Então, é quase sem nota. Não mantenho, assim, respeito, mas discordo de várias coisas que eu... O senhor quer atribuir uma nota, por favor? Uma nota regular. Se for de 0 a 10, regular é 5. Próxima imagem. Jair Bolsonaro. Ah, meu Deus. Olha, difícil de lidar com essa pessoa. A característica, o perfil, questão ideológica, eu acho que é o mal que pode ocorrer do Brasil irreparável, né? E esse é o fruto dos erros da esquerda. Essa figura só surge nesse cenário porque a esquerda brasileira cometeu muitos erros. É um equívoco votar no Bolsonaro. Qual a nota o senhor atribui aí? 0. Não tem nota esse cidadão. Isaac, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero aqui agradecer a sua participação. Falou francamente, temas diversos. É muito importante ter entrevistados assim, com essa característica. Desde já renovar o convite para que em outras oportunidades você possa estar aqui. Deixe o espaço para que você faça suas considerações finais, por favor. Olha, só tenho a agradecer. Já tinha visto o programa, mas você vir e ser entrevistado, não é tão surpreso, né? Você de repente não responde todas as perguntas que sejam agradáveis para quem está nos assistindo, mas é como diz, perguntar não ofende e tem pergunta que você não pode se calar. E no meu perfil, né, é difícil você escamotear, né, dar resposta. Você tem que ser franco naquilo que você pensa. E eu procurei ser o mais, assim,
honesto possível nas minhas respostas, até aquelas que, de uma certa maneira, me ofendem, né? Uma pessoa com o meu perfil buscar um mandato na cidade de Maceió, buscar uma aliança de coligação que lhe garantisse a disputa real e as pessoas achar que eu posso ter me vendido para alguém, né? E aí eu quero dizer que isso causa para nós muita indignação e a gente fica triste. Mas eu respondi, né, da forma correta e honesta que eu sempre norteei a minha vida, os meus princípios, né? E eu tenho clareza absoluta na minha vida que eu nunca irei de envergonhar os meus amigos, as minhas famílias e a sociedade alagoana e brasileira. Procuro pedir sorte a Deus todo dia para que eu nunca tenha desvio de conduta. Isso, eu sou cristão e toda de manhã, quando eu rezo, uma das coisas que eu peço a Deus é que eu tenha segurança e que você vive no campo político, você é assediado todos os dias, mas que Deus me dê força suficiente para que nunca na minha vida eu tenha um desvio de conduta, né, para que possa estar envergonhando principalmente a minha família, os meus amigos e a sociedade. Ok, obrigado, Isaac. Agradeço a você. Em breve nos encontraremos em outra oportunidade, até porque perguntar não ofende.